Evangelho escrito por João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Hoje, no encerramento dessa série de 7 mensagens acerca de maldições, sobre quebra de maldições, nós falaremos agora da quebra da maior maldição de todas, que é a maldição da morte. Jesus quebrou a maldição da morte. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Essa é a pior de todas as maldições. E durante essas semanas deste propósito, todos os estudos ministrados, todas as mensagens que foram pregadas, foram voltadas para as nossas vidas, mais precisamente para a nossa vida aqui na terra. Entretanto, para finalizarmos este estudo, nós falaremos agora acerca da quebra da maldição que se refere não para essa vida, mas para a vida eterna. Porque se Jesus não tivesse quebrado essa maldição, certamente todos nós estaríamos debaixo dela. João capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26. Quem achou, diga amém. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Quem crê, diga glória a Deus. Jesus não está falando da morte física. Fatalmente todos nós passaremos por ela, a não ser que Jesus volte ainda na nossa geração. Entre nós tem alguém aqui que acredita que Jesus voltará ainda na nossa geração? Há entre nós alguém que crê que Jesus pode voltar conosco ainda vivos? Ou você acha que Jesus ainda pode demorar mais 100 anos? Quem sabe mais 500? 1000? Ou mais 2000? Porque afinal de contas, já se passaram praticamente 2000 anos desde que ele foi, e aqueles varões vestidos de branco disseram: o mesmo Jesus que vistes ir, é o mesmo que voltará para vós. Já se passaram praticamente 2000 anos. Será que ainda passará muito tempo? Mas ainda que você morra, se você crê nele, você nunca morrerá. Amém? Quem crê que o Espírito Santo falará conosco? Então eu leio e você lê na sequência. Vamos lá. Diga comigo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Diga: Jesus quebrou a maldição da morte. Amém? Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos dar para a palavra do Deus Altíssimo, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera, a mais verdadeira, a mais gloriosa,
a maior salva de palmas que esta igreja já possa ter dado para o Senhor e a sua palavra. Pai querido e Deus amado, santo e verdadeiro, a tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove todo bloqueio, não deixa nada atrapalhar. Envia essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor. Veja bem, quando Deus nos fez, no plano original de Deus, o ser humano não iria morrer. Entretanto, a morte foi entronizada nessa terra por conta da desobediência do homem, por conta do pecado. Se nós já aprendemos lá atrás que a origem de toda maldição e de todo mal está no pecado, a origem da pior de todas as maldições está no pecado. Aqui mesmo no Novo Testamento, em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, à igreja de Roma, deixa isso de maneira clara e específica. Romanos capítulo 5, ele diz assim no versículo 12. Romanos 5, 12. Está escrito assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A maldição da morte tem origem no pecado. E este mal foi entronizado nesta terra por conta da desobediência do homem. Mas o problema não está unicamente nesta que chamamos de primeira morte, porque essa, com exceção daqueles que vivos estarão para o arrebatamento, todos nós iremos passar. Eu sei que muita gente tem muito medo de falar da morte, de pensar acerca da morte. É muito ruim você imaginar, por exemplo, perder alguém. Mas o fato é que ao longo dos séculos, bilhões de pessoas já morreram. Se hoje nós temos em torno de 8 bilhões de pessoas em todo o planeta, certamente já morreram muito mais do que 8 bilhões de pessoas. E o problema não é esta primeira morte. O problema está na segunda morte. Mas pastor, a Bíblia não diz que o homem só pode morrer uma vez? Como assim segunda morte? A segunda morte não se refere a morrer de novo. A segunda morte se refere à condenação eterna. Em Apocalipse, no capítulo 21, João, o apóstolo que recebeu a revelação do Senhor, ele fala acerca da segunda morte, que tem origem no pecado, porque o pecado é a origem de todo o mal. Apocalipse 21, eu quero ler com você a partir do versículo 6, onde o texto diz assim: e disse-me mais, aqui é João falando que Jesus falou a ele: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida.
Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem entendeu? Este lago é aquele cujo diabo será lançado e lá permanecerá para toda a eternidade. Entretanto, ele não estará lá sozinho. Lá será lançado os tímidos. Quando uma pessoa tem timidez de ler isso, ela pensa: poxa, então deu ruim para mim. Mas é fato que aqui não está falando da timidez do comportamento da pessoa. Aqui se refere àqueles que são tímidos acerca das coisas de Deus, principalmente para falar acerca do Evangelho, para propagar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Aqueles que muitas vezes têm vergonha de anunciar o Evangelho e de falar do Evangelho. Nunca se envergonhe do Senhor e nem muito menos do Evangelho. Pelo contrário, através do seu comportamento, faça com que todos saibam que você serve a Deus. E quando você é crente genuíno, as pessoas olham para você e sabem que você serve a Deus. Lembra do apóstolo Pedro? As pessoas olharam para ele e mesmo que ele negasse, todos viam que ele era seguidor de Jesus, porque o jeito dele falar, o comportamento dele denunciava. Quando a gente é servo de Deus, o jeito que a gente fala, a maneira que a gente se comporta, nos entrega e nos mostra verdadeiramente como um servo do Deus Altíssimo. Quem aqui serve a Deus de todo o coração, diga glória a Deus. Nunca seja tímido ao ponto de você ter vergonha do Evangelho. Além dos tímidos, os incrédulos. Ah, pastor, aquela pessoa que não tem fé para viver milagres? Não, aquelas pessoas que não creem em Jesus. Sabe esse povo que se diz ser ateu? Sabe essas pessoas que não crê na Bíblia, que não crê na palavra, que não crê no céu, que não crê no inferno, que não crê, por exemplo, que existe uma vida após a esta? Estes também estarão lançados neste lago junto com Satanás. Porque tem gente que não acredita. Tem gente que diz: morreu, acabou, não existe essa história de céu, de inferno. Morreu, desligou, ponto final. Mas a Bíblia é muito clara acerca da vida após a morte, que inclusive será uma vida eterna, tanto no céu como nesse lugar aqui, que haverá choro, pranto e ranger de dentes. E ele continua: além dos tímidos, dos incrédulos, os abomináveis e os homicidas. Às vezes você está assistindo um programa de TV e de vez em quando você vê um homicida que muitas vezes pratica uma abominação. Como disse o Senhor Jesus, falando acerca dos sinais, do princípio das dores: pai contra filho e filho contra pai. É quase que diário. Todos os anos, todos os meses, todas as semanas e dias, sempre as mesmas coisas: homicídios e coisas abomináveis. Tudo isso, todos esses estarão lançados neste lago aqui. Os fornicadores, o mundo, a mídia, parte da política,
e até de alguns intelectuais, dizem que a pessoa ela pode se relacionar com quem ela quiser, que ela pode ter relações sexuais com uma, com duas ou com mais pessoas, com quantas ela achar que ela deve ter. Aliás, elas podem sim. O que elas não podem é entrar no reino dos céus. Quem compreende isso? Os feiticeiros, falamos muito disso nesses últimos dias. Essas pessoas que mexem com coisas ocultas, bruxaria, magia negra, essas coisas terríveis e abomináveis que essas pessoas praticam. Deus não gosta desse tipo de coisa. E os tais, se não se arrependerem, serão condenados. E ele finaliza dizendo: os idólatras. Você ainda tem pessoas da tua família na idolatria? Eu ainda tenho na minha. Quando você olha para essa pessoa se curvando diante de uma imagem, acendendo velas ao pé de uma imagem, cultuando ou venerando, como dizem, a tais imagens, será que você não imagina o que diz esse texto aqui? E além disso, os mentirosos, tem gente que mente descaradamente, mas olha o destino: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não é morrer de novo, é ser lançado para ser atormentado todos os momentos, todos os instantes, sem cessar no inferno junto com Satanás. Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia que neste mundo haveriam tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, em resumo, pecadores. Por isso, antes mesmo da fundação do mundo, Deus executou um plano para que o seu Filho Jesus quebrasse a maldição da morte. Aqui mesmo, em Apocalipse, mais no capítulo 13, o texto diz assim, Apocalipse 13, versículo de número 8. Olha o que está escrito: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, aqueles que não serviram e não foram fiéis a Deus. Que cordeiro é esse? O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já estava tudo pronto, minha gente. Já estava tudo preparado. Deus, que é onisciente, um atributo único, exclusivo dele, aquele que sabe o futuro, ele já sabia que eu e você iríamos nascer. Ele já sabia que por conta da herança adâmica, por conta do pecado, nós também iríamos cometer pecados. Deus sabia que nós estaríamos atolados no lamaçal do pecado e, por consequência, condenados à maldição da morte. Não a morte física, mas a segunda morte, a condenação ao inferno. E antes mesmo que este mundo fosse fundado, o Cordeiro já havia sido morto. E este plano é revelado e podemos resumi-lo em um só versículo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória! E assim a maldição da morte foi quebrada.
Ele tem a chave da morte e do inferno. Olha o que diz aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Olha o versículo de número 18. Leia também o 17. Apocalipse 1, 17 e 18. Olha o que diz. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Aqui é João dizendo que ficou tão impactado quando viu o Senhor, que ele caiu repentinamente, como quem estivesse morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Diga glória a Deus. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou, que é a igreja, vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Digo, meu Senhor triunfou sobre a morte e sobre o inferno. Eu quero que você foque em algo que Jesus fala nesse versículo, quando ele diz assim: o que vive, fui morto, mas estou o quê? Estou vivo. Para que verdadeiramente o plano da redenção, da remissão, da salvação fosse concretizado, ele não poderia apenas ter morrido na cruz. A cruz foi a primeira parte. Esse plano, ele foi concretizado quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Porque para que nós viéssemos vencer a morte, ele que é as primícias dos que morreram e ressuscitou, tinha também que ressuscitar. E para que nós também venhamos vencer a morte, nós temos que crer primordialmente que ele está vivo. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse assunto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 15. Sem dúvidas, o texto que fala de uma maneira mais clara acerca do Cristo ressurreto e da importância de acreditar que ele está vivo. Porque só iremos triunfar sobre a morte porque Cristo triunfou, e temos que crer que ele triunfou. 1 aos Coríntios 15, versículo 12. Olha o que diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Sabe o que estava acontecendo aqui? Paulo estava corrigindo a igreja de Corinto, porque naquela igreja havia alguns irmãos dizendo que Jesus não havia ressuscitado. E Paulo está dizendo o seguinte, olha o versículo 13: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Tudo que temos feito ao longo dos últimos anos seria algo vil, vã e sem resultado algum, porque o evangelho só tem sentido se acreditarmos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se uma pessoa não crê que Jesus está vivo, ou seja, que ele quebrou a maldição da morte, ela simplesmente declara que o evangelho é um evangelho vil, ou como o próprio Paulo disse aqui, vã é a nossa pregação. Eu estaria perdendo o meu tempo e pregando uma mentira ao longo desses últimos 13 anos que eu faço a obra, 11 como pastor titular de igreja. Você estaria perdendo o seu tempo vindo à igreja ao longo dos anos que você serve. Aliás, há 2000 anos, todos os cristãos estariam perdendo o seu tempo. Nada disso teria valor se Cristo não tivesse ressuscitado. Quem está compreendendo?
Quem crê que Ele está vivo? E aí Paulo continua exortando a igreja de Corinto dizendo, versículo 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo agora, se vocês acreditam e pregam que os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar. Nós vamos morrer um dia. Talvez vamos viver 80, 90, quem viver mais 100 anos ou até menos. Mas ainda que você viva 120, 130 anos, comparado à eternidade, isso não é absolutamente nada, porque este corpo um dia há de ressuscitar. Pule para o versículo 35, já a gente volta para a sequência do texto, mas olha o 35, 1 Coríntios 15, 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos, e com que corpo virão? Paulo está fazendo duas perguntas, como que os mortos irão ressuscitar, e com que corpo virão, deixando bem claro, que ressuscitaremos, e que ressuscitaremos em corpo, e não em alma ou em espírito, como alguns entendem. Amém, minha gente? Mas volte agora para a continuação do texto que estávamos lendo, versículo de número 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, nos pecados e na maldição do que, igreja? Na maldição da morte, porque o salário do pecado é... Entenda, se Jesus não houvesse ressuscitado, ainda estaríamos em pecados e consequentemente condenados. Mas Cristo ressuscitou. Versículo 18: e também os que dormiram em Cristo estão o quê? Perdidos. Paulo usava o verbo dormir para se referir aos que já morreram ou iriam morrer. Então Paulo diz aqui no versículo 18, os que morreram em Cristo estavam perdidos. Quem aqui já perdeu um parente, um amigo que servia a Deus, assim, um cristão que morreu em Cristo? Essa pessoa morreu com uma esperança. Que esperança? Na esperança da ressurreição dos mortos. Quando você morrer, você vai morrer com uma única esperança viva no seu coração, que quando Jesus voltar, você vai ressuscitar. Minha gente, há 2000 anos esse evangelho é pregado, e todos os que morreram em Cristo, morreram crendo que Jesus quebrou a maldição da morte, venceu a morte e o inferno, e que os que morreram nele hão de ressuscitar. E se Jesus não tivesse ressuscitado, todos estavam perdidos. Versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que eu deixei para pregar esta mensagem apenas hoje no encerramento? Porque todas as outras 6 foram voltadas exclusivamente para esta vida. Oramos e ouvimos a palavra, e clamamos a Deus, e determinamos que todo mal e que toda maldição caísse por terra, da sua saúde, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, dos seus negócios, das suas finanças, ou seja, coisas desta vida. Mas se nós esperássemos apenas nesta vida, seríamos os mais miseráveis
de todos os homens. Mas nós não esperamos só nessa vida. Eu não espero, e eu creio que você não espera. Minha gente, tudo isso um dia ficará para trás, tudo isso um dia vai passar, e o que mais importa é quando você morrer ou quando Jesus voltar, o teu destino, o céu ou o inferno. Aos que creem em Jesus, o céu; aos que não creem, o inferno. Mas eu creio que todos aqui acreditam no Senhor, e quando morrerem estarão com Ele, ou se Jesus voltar, certamente, se vivos estiverem, serão arrebatados. Diga glória a Deus. Diga: eu não espero só nesta vida. Versículo 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Amém, igreja? E foi feita as primícias dos que dormem, o primeiro dos que morreram e ressuscitou. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Diga glória a Deus. Diga: Jesus está vivo. Mas diga com fé: Jesus está vivo. Venceu a morte, venceu o inferno, quebrou a maldição da morte, e um dia voltará para ressuscitar os vivos e arrebatar os fiéis. Quem crê que isso vai acontecer, diga amém. Eu não sei quando será, minha gente. Se vai passar mais 100 anos, mais 500, ou 1000 anos, ou quem sabe até mais 2000. Não importa, um dia isso vai acontecer. E ainda que você morra, passe milhares de anos, você estará com Cristo. Nós estaremos com Cristo, porque a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Oh, glória! Diga glória a Deus, minha gente. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Mateus 28, por favor. Diga: obrigado, Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 28. Você sabe que o budismo é uma das religiões que tem um grande número de adeptos no mundo todo, principalmente no continente asiático. E ali tem um túmulo onde Buda foi sepultado. E certamente os restos mortais de Buda ali se encontram. Eu sei que o cristianismo é muito grande. Só os cristãos católicos são em torno de 1 bilhão no mundo todo. O catolicismo é muito grande. Mas a religião que mais cresce e que mais se propaga no mundo todo hoje é a islâmica. Eles também creem em Deus assim como nós cremos. Nós o chamamos de Deus, de Senhor, de Pai, e eles o chamam de Alá. Entretanto, não creem que Jesus é o Senhor e tem como seu maior profeta Maomé, e seu livro santo, não a Bíblia, mas o Alcorão. O Maomé também morreu, foi sepultado, e certamente seus restos mortais se encontram lá. A Igreja Católica, como eu disse agora há pouco, que tem mais de 1 bilhão de adeptos, prega dizendo que Cristo edificou a sua igreja sobre o apóstolo Pedro, porque tu és Petrus, do grego pedregulho, pedrinha ou pedra, edificarei a minha
igreja. E dizem que Pedro foi o primeiro papa. E na famosa Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, uma basílica centenária, tem um túmulo, um sepulcro, bem no centro. E eles dizem que Pedro está sepultado ali. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas se for verdade, quando abrirmos o túmulo, os restos de Pedro ali estará. Não só de Pedro, mas de praticamente todos os papas que estão sepultados ali naquela basílica, ali naquela igreja. Inclusive o que morreu recentemente, o argentino Mário Bergoglio. E provavelmente o atual agora, o americano, chamado Leão XIV. Ellen White é a fundadora do movimento adventista. Inclusive, muitos cristãos evangélicos matriculam seus filhos nas igrejas adventistas que estão espalhadas em todo o território nacional e que é reconhecida como um dos melhores ensinos do país, um ensino cristão maravilhoso. A Ellen White também tem um túmulo dedicado a ela e seus restos mortais também está lá. Já ouviu falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Chamada de Mormons. Joseph Smith é o seu fundador. Ele morreu e também está sepultado. E se abrirem o sepulcro, os seus restos mortais também estarão lá. E Jesus? Jesus também morreu igual a eles. Jesus também foi sepultado igual a eles. Mas olha o que diz aqui o evangelista Mateus, no capítulo 28, no versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Olha que coisa linda, amados. Versículo 6: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Se Deus te der a oportunidade, se for a tua vontade, de ir a Jerusalém, mais precisamente no Jardim do Sepulcro, e se você for até o sepulcro de Jesus e puder estar naquele lugar, essa frase está escrita bem na entrada, conforme diz aqui, ó: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Todos esses outros que eu citei morreram e foram sepultados. Jesus também morreu e também foi sepultado. Entretanto, ao terceiro dia, ele ressuscitou, vivo está, e o túmulo dele está vazio, e continuará vazio pelos séculos dos séculos, amém, porque Jesus Cristo vive, quebrou a maldição da morte, e nos deu a vida eterna. Quem crê que Jesus está vivo? Quantos aqui recebem essa palavra? Vamos ficar todos de pé e vamos aplaudir ao Senhor, igreja. Aplauda e diga: Jesus está vivo. Oh, glória!